Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Já fizemos um vídeo do capítulo 1 e a apresentação. Agora vamos falar sobre o capítulo 2, que fala sobre prefácio e saudação, que vai ser comentado o capítulo 1 de Colossenses, versículo 1 e 2, e diz o seguinte: No primeiro capítulo, notamos que Colossos era uma cidade da Ásia Menor, local onde se acha hoje a Turquia. A cidade não era muito grande e no primeiro século já estava em fase de declínio. Antes do fim do primeiro século, um terremoto danificou seriamente Colossos, e em poucos anos a cidade deixou de existir. Epáfras, o ministro que fundou a cidade e que continuava a servir em Colossos, tinha de enfrentar falsos mestres. No decorrer do estudo, notaremos as características da heresia dos Colossos e a maneira como refutou o erro e procurou edificar os discípulos na fé cristã. A carta aos Colossenses continuava circulando nas igrejas, sendo lida e estudada cuidadosamente pelos cristãos. Sua influência era de grande importância porque a filosofia errada existente em Colossos continuava a se espalhar em várias áreas do mundo antigo. A carta ajudava os cristãos a discernir os ensinamentos errados e rejeitá-los. O livro, sendo carta, começa com o nome do autor, seguindo a fórmula usada no primeiro século em toda a correspondência. Dois pontos. Abre aspas. Paulo, o apóstolo. Abre um parênteses aí. O mensageiro encarregado e comissionado. Fecha parênteses. De Cristo Jesus. Por vontade de Deus. Fecha aspas. Ao re reconhecer que a carta vinha de um apóstolo de Cristo por vontade de Deus, os colossenses receberam o conteúdo não como as palavras de um homem, mas como as palavras do Senhor. Apóstolo de Cristo significa alguém que vira pessoalmente Jesus Cristo ressuscitado. Abre parênteses, 1 Coríntios 9:1, que diz o seguinte: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Então aqui ele está falando que viu, né? E também 1 Coríntios 15:8, que diz assim: Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, né? Então está falando aqui que depois destes, né, os outros apóstolos, apareceu também a mim, né? A ele, Paulo. Então Paulo viu Jesus, né? Aí fecha o parênteses aqui, né? Continuando. Que recebera de Cristo a comissão de levar o evangelho ao mundo. Gálatas 1:1, 12 e 15 e 16. E que cumprira a tarefa sendo um missionário fervoroso. 1 Coríntios 9:2, 2 Coríntios 11:5 até 12:12. As credenciais do apóstolo incluíam poderes milagrosos que confirmaram a palavra pregada. 2 Coríntios 12:12, que diz o seguinte: Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então tinha que ter essas credenciais aqui. Sinais, prodígios e maravilhas, né? Os dons aí do Espírito Santo. O cargo de apóstolo deixou de existir no fim do primeiro século, uma vez que a igreja foi estabelecida, em Efésios 2:20, confirma, que a fé foi entregue aos santos, que está lá em Judas 3, fala que foi entregue uma vez por todas aos santos.
e que sua mensagem, abre um parênteses aqui, né, santos, os cristãos, né, daquela época, e agora também, né, todos nós, e que a mensagem, confirmada por sinais miraculosos, foi escrita nos livros do Novo Testamento para todos os cristãos do século vindouro. Hoje, ninguém exerce o cargo de apóstolo, porque não é possível apresentar todas essas credenciais. Então, tem gente que se intitula, né, apóstolo, não é bíblico. O primeiro versículo também diz que, abre aspas, o irmão Timóteo, fecha aspas, estava com Paulo em Roma e ajudou a escrever a carta. No capítulo 4, versículo 18, há indicação de que Paulo ditou a carta e que outra pessoa, possivelmente Timóteo, a escreveu. Timóteo era um discípulo que Paulo encontrou na cidade de Listra, na segunda viagem missionária. Timóteo o acompanhou durante muitos anos e a última carta que Paulo escreveu na vida foi endereçada a ele. Este evangelista foi um verdadeiro herói da fé no primeiro século. Desde que ele era de Listra, cidade da Ásia Menor, e desde que trabalhava com Paulo, é bem possível que alguns dos irmãos de Colossos o conhecessem. No versículo, lemos que a carta foi endereçada aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Na maioria das cartas que Paulo escreveu às igrejas, ele chama seus leitores de santo. Veja os primeiros versículos de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios e Filipenses. No primeiro século e na Bíblia inteira, este termo não significa somente excelência de caráter ou uma pessoa morta, mas significava as pessoas que, por meio de Cristo, eram separadas do mal e viviam para servir a Deus. Todos os cristãos verdadeiros são santos, consagrados à vontade de Deus e diferentes do mundo. Os colossenses eram santos porque ouviram e entenderam a verdade do Evangelho e foram sepultados com Cristo no batismo, sendo levantados para viver a vida cristã. Colossenses 1, 5 e 6 e 2, 12. A palavra fiel irmão em Cristo reconhece que os discípulos da pequena cidade de Colossos faziam parte de uma grande família espiritual espalhada pelo mundo, no qual todos são iguais e têm os mesmos privilégios. Depois disso, há a saudação de Paulo, que é quase igual em todas as suas cartas. Nessa família espiritual, no qual todos os santos são irmãos, o Pai de todos é Deus. A saudação foi quase uma oração em favor dos irmãos de Colossos, a fim de que o Pai concedesse graça e paz a todos os que faziam parte da igreja daquela cidade. Graça é o favor que Deus outorga livremente, mesmo para aqueles que não merecem sua bênção. Paz é a harmonia, unidade e ausência de ansiedade, que são resultados do favor imerecido de Deus. Em outras palavras, Deus concede graça aos homens e paz é a consequência natural. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente lê o capítulo 3. Se você está gostando de acompanhar a leitura desse livro, compartilhe com mais irmãos, com mais famílias, para que todos nós possamos entender melhor o livro que Paulo escreveu aos Colossenses e colocar em prática também em nossas vidas, tá bem? Se você tem alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí, ronaldozm@gmail.com, está aí na descrição do vídeo. Terei o maior prazer de sentar com você, estudar a Bíblia, ou se você mora longe, através do celular a gente pode estudar também.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?